as tendências Fearstone no varejo brasileiro. Eu sou Nathalie Gutierrez e este é o tema que nós vamos abordar hoje no Foco no Varejo. Canal que tem a proposta de levar a você todos os assuntos relacionados ao varejo do Brasil e do mundo. Mas antes disso, gostaria de convidá-lo a seguir o canal também no Instagram. Corre lá, Foco no Varejo. E fique por dentro das informações diárias desse setor. E deixo aqui o convite também para que você curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva aqui no canal. Vamos lá! Vamos falar sobre os impactos dos 2 anos de pandemia no varejo brasileiro e também das tendências digital, que podem trazer vários insights para o seu negócio. Então acompanhe esta entrevista que fiz com Júlio Bastos, especialista em trade marketing do G Group. A conversa está imperdível. Confira! Júlio, é um prazer falar contigo mais uma vez. Muito obrigada por participar do canal Foco no Varejo. Obrigado, Nathalie. Assim, é um prazer participar do canal. Acho que as trocas que a gente costuma fazer são bem positivas, inclusive para movimentar mesmo esse nosso tão amado varejo e as experiências que podem ser geradas ali para o consumidor final e impactar de alguma forma. Bacana, muito obrigada. E aí, vamos falar sobre aí os desafios atuais do varejo físico, né? Essas tendências também de digital, tudo isso que a gente tem vivenciado, ainda mais aí com os desafios relacionados com a pandemia, como que a gente já cansou de falar, mas não tem jeito, né? É o lugar que a gente se encontra no momento. Então, eu queria que você me passasse o seu ponto de vista, né? Quais são os desafios atuais do varejo físico diante da nossa atual realidade? Acho que o primeiro ponto importante é reforçar que o varejo físico não vai morrer, gente. Pelo contrário, a gente está falando do Brasil. O mercado brasileiro, ele gosta do contato, ele gosta do toque, ele gosta da movimentação e da experimentação. E mesmo durante a pandemia, a gente observou um crescimento extremamente expressivo do e-commerce, mas ao mesmo tempo a gente também percebeu que quando houve uma retomada do varejo físico, no sentido de liberação, de abertura dos PDVs, a gente também teve um volume retornando. Ou seja, o que a gente pode observar o primeiro desafio do físico é a conexão com o digital. É você dar a liberdade para o cliente da mesma coisa que ele vai encontrar no físico, ele encontrar no digital, do digital no físico, comprar no digital, trocar no físico, comprar no físico e fazer alguma mudança através do digital. Então, a ideia é a sinergia, é a verdadeira omnicanalidade que a gente vem falando lá atrás e que hoje a gente chama de jornada digital. O consumidor, ele gosta de tocar, de provar, mas ele também gosta de pesquisar, entender e compreender o que ele está comprando. Então, tudo isso ele consegue fazer se ele tiver junção de canais. Então, o principal desafio é operar o varejo físico e o varejo digital num formato muito forte de conectividade e conexão. Não ter diferença. Eu me senti da mesma forma atraído nos 2 canais. Perfeito. E quais foram os impactos que a pandemia trouxe para esse contexto, né? Porque antes a gente ia tranquilamente na loja, né? Na loja física, comprava também pelo online. Aí o online teve um boom nas vendas, avançou para caramba por conta do cenário de pandemia, de quarentena e por aí vai. E como que a gente pode classificar esses impactos por questão? A gente passou a não ter mais ações de merchandise, mas algumas ações específicas de merchan na loja, a degustação acabou não ficando de lado, deixando de existir. Como isso tudo afetou e impactou o varejo como um todo, pensando no lado do físico? Quando a gente olha para o lado do varejo físico, o primeiro ponto foi redescobrir o varejo. Eu brinco que o varejo teve que ser redescoberto. Utilizar muito mais fortemente as informações colhidas dos clientes. Isso foi um ponto muito importante. Então, quem já tinha o CRM muito bem estruturado, conseguia fazer isso de forma muito efetiva, que é gerar experiências customizadas de acordo com aquele cliente. Ou seja, um exemplo muito forte eu dou da Drogasil. A Drogasil, ela já tinha ali começado um projeto de identificação do que o cliente comprava, gerava para ele uma filipeta de desconto, que era muito baseado em compras recentes, e aquilo ainda estava engatinhando muito. Vinha um monte de coisa ali que às vezes você não tinha ainda feito uma compra, então o sistema ainda não estava tão apurado, não tinha ali um afinamento dos dados,
E hoje você entra numa loja da Drogasil e o primeiro ponto, eu sou usuário de um colírio X. Toda vez que eu entro no aplicativo, aquele produto ele tem sempre um desconto para mim. Ou seja, o mesmo produto que eu costumo comprar, ele tem o meu desconto ali fixado sempre que eu preciso, porque é um produto de recompra constante. Então, é você utilizar realmente os dados. Esse é um ponto que quem começou a fazer isso sai muito na frente. Outro ponto importante quando a gente observa, antes eu tinha lá degustação, eu tinha a questão do ponto extra muito forte, a gente se preocupava muito com degustação e ponto extra, eram dois pontos que eu me preocupava bastante. Depois vinha a questão do planograma e exposição de produto. Hoje, antes da exposição bem feita do produto, eu posso inovar fazendo um cross de produto. Colocar a massa de tomate perto do macarrão, você pensar em colocar a salsicha perto do pão de hot dog, você pensar em colocar o queijo ali próximo do fondue. Então, pensar em cross de produtos que se complementem no consumo diário ou no consumo esporádico para gerar a experiência do consumidor. O vinho perto do fondue, o vinho perto da padaria para remeter ali algum tipo de pão para acompanhamento. Então, você pensar na experiência de cross em produtos para o consumidor. Porque já que eu não posso trazer, não estava podendo trazer aquela experiência da degustação, eu trago a experiência visual. Eu me preocupei de colocar próximo daquele rótulo de vinho, e aí vinho é um mercado muito expressivo nesse momento, que teve um crescimento aí acima dos 50% durante a pandemia. Então, isso mostra que se eu pego um vinho que já vem tendo um crescimento expressivo e coloco ele perto de um salame, perto de uma massa, eu vou lembrar que aquele vinho combina com uma massa, que aquele vinho combina com um pão, que aquele vinho combina com algo mais voltado para o ácido. Então, eu acabo tendo um processo muito mais apurado nesse sentido. Eu acabo tendo ali uma experiência real para o meu cliente. Sim, é facilitar a vida do shopper na hora que ele está na loja, né? Porque na hora que ele vê, por exemplo, que a massa de tomate está próxima da massa como um todo, né? Da pasta ali, e falar, opa, não, já vou comprar, já vou levar. Não precisa, sim, necessariamente, né? Acaba fazendo o papel da degustação que estava lá antes, a promotora servindo aquela amostra do produto, olha só como é gostoso. Não, já acelera esse processo, né? Porque não havia outras formas de explorar isso no ponto de venda. Exatamente. E um ponto importante a degustação ela não morreu. Ela pode ser reinventada. O por que não pensar num formato de degustação onde eu coloque a degustação de forma individualizada e esse cliente ele consiga levar a degustação para casa dele e prove em outro momento. Sim. Júlio, mas vai perder a venda de impacto, mas eu vou ganhar a presença emocional na vida do cliente, na vida do consumidor. Na hora que ele estiver provando, degustando aquela amostra do produto, ele vai compartilhar ela. Se ele tiver com um filho próximo, o cônjuge, ele vai provar aquilo e vai remeter. Vou lembrar dessa marca na minha próxima compra, porque o sabor agradou a mais de um integrante da família. Então, você pode inovar na degustação. Sim, sim, até mesmo pegando um exemplo aqui, Natural da Terra, que é conhecido por oferecer a degustação assim de forma bastante expressiva. Eles, nesse momento de pandemia, fizeram a degustação todas em potinhos para você levar para casa e fazer essa experiência, ter essa experiência em sua casa e não na loja por conta, né, da problemática existente. Então, assim, a degustação com eles continuou, mas migrou da loja para casa. Então, é possível, é um exemplo disso na prática do que você está falando, né? Exato. Então, assim, é se reinventar. É entender o comportamento do consumidor e onde eu consigo me destacar dentro desse novo comportamento. Bacana. E nesses mais de 2 anos, né, entramos no terceiro ano de pandemia, quais foram os aprendizados que o varejo teve nesse período? Pensando aí o varejo supermercadista, diante dessa realidade aí que a gente passou a vivenciar. Trabalhar melhor os dados que você tem do seu cliente, ouvir o seu cliente na ponta, observar a atitude e comportamento do seu cliente no dia a dia na gôndola. Isso tudo faz você sair na frente. Você começa a entender que o consumidor, antes que ele fazia aquele passeio dentro do mercado, ele deixa esse passeio de lado e ele passa a ser um pouco mais objetivo. Essa objetividade ele tem 2 lados.
Eu preciso me tornar mais efetivo, tornar visualmente mais efetivo para o consumidor, ou seja, pensar num cross efetivo, pensar na geração de oportunidades exclusivas, gerar exclusividade. O Sim. Júlio, a Nathalie, eles são exclusivos para aquela marca, para aquele supermercado. Então eu vou pensando em gerar para ele, olha, ele sempre compra o vinho XYZ. Eu vou trazer uma oferta dedicada àqueles produtos e costuma estar sempre ali na cesta. Isso vai gerar aquele sentimento, esse lugar me conhece. Esse lugar me conhece. Eu não sou apenas mais um cliente, eu sou o cliente. E por mais que você trabalhe isso de forma automática para todos os clientes, mas para cada cliente você trabalhou com base na necessidade dele. E não uma mala direta única, onde eu dei o desconto do sabonete Dove para todo mundo. Ou onde eu dei o desconto do pão francês para todo mundo. Não, eu gerei a oferta para o público correto. E com isso eu gerei uma ação de exclusividade. Eu tornei aquele cliente exclusivo. Sim, sim. E com isso o sentimento do cliente com a loja fica muito mais aquela questão de proximidade, né? Estabelece essa relação de proximidade, de confiança. Então esse ponto de falar, opa, esse trabalho do loyalty, né? Da marca, da fidelidade, da questão da fidelidade é muito mais forte do que se você fizer uma promoção para todo mundo, tratar todo mundo igual. Cada indivíduo é único e deve ser trabalhado dessa forma, pensado dessa forma para trazer os melhores resultados para a loja, né? Não tem jeito. Não tem jeito. E lembrar de um detalhe. A gente falava muito lá atrás, na época dos nossos pais, avós, sobre comprar no mercado do bairro, comprar na loja do bairro. Todas as lojas podem ser do bairro, desde que elas entendam o cliente que está entrando ali. Desde que elas façam aquele cliente se sentir em casa e se sentir único. Virou um bairro. E aquilo vai fazer com que gere uma proximidade e agregue valor ao potencial negócio. Maravilha! E quais são as tendências para as ações no PDV? O que a gente deve ver aí nos próximos tempos? O que o varejo está preparando e o que as empresas relacionadas ao varejo estão preparando aí para os próximos passos? O que a gente deve ver? Nesse momento, a gente volta a ter muita ação de degustação em PDV. Aquilo que a gente sempre sente saudade de provar os produtos, a gente começa a ter um retorno disso. Em formatos, em alguns casos, um pouco mais individualizados. Gerar a experiência para o cliente, para que ele leve essa experiência com ele e consiga provar com calma no conforto da sua casa. Outro ponto que a gente vai começar a ver muito é colocar o cliente no centro das situações. Então, cada vez mais, você vai ver clientes que consomem muito no mercado de cerveja, por exemplo, recebendo o convite da marca para participar de alguma ação voltada para aquilo. Ou seja, eu não vou convidar uma pessoa que não toma cerveja para participar de uma ação de degustação de cerveja ou para participar de uma harmonização de cerveja. Eu vou chamar aquele cliente que eu conheço através das minhas ferramentas de dados, do meu CRM, onde eu vou efetivamente utilizar essas informações para convidar e gerar experiência para o meu cliente. Eu tenho uma pessoa assim que eu sempre cito muito, que é o time do Dalben, supermercados. Eles têm isso muito forte de gerar a experiência. Então, um dia ele vai conseguir ali vender previamente kits de culinária e você vai conseguir acessar uma aula online para aprender a fazer aqueles itens que você comprou no kit de culinária. Cada vez mais a experiência prática do cliente que ele possa levar para casa e fazer em família vai ser um diferencial. É montar cestas de produtos com itens que funcionem como um jantar. Então, eu vou colocar ali o tipo da massa, o tipo do vinho que vai com aquela massa e um papelzinho com uma receita. É algo muito simples, mas que vai fazer com que a marca esteja presente na vida daquele consumidor, daquele shopper, no sentido de eu fui, comprei, tinha tudo que eu precisava e hoje eu vou fazer um jantar na minha casa com um casal de amigos. E vou postar e vou marcar que aquela receita foi a minha compra naquela rede. Então, cada vez mais a experiência individualizada, única e que traga o sentimento de eu sou único, eu sou exclusivo, vai fazer a diferença no PDV. Então, não necessariamente são investimentos gigantes que vai fazer com que você faça o seu cliente se sentir diferenciado. Vai ser utilizar da melhor forma os dados
aplicar isso no seu dia a dia e transformar em experiências únicas e exclusivas, de alguma forma, para que aquele cliente bata o martelo em você e certifique que você se preocupa com ele. Com certeza. E acaba também fazendo essa conexão com este exemplo que você colocou, né? Conexão do físico com o digital. É o digital, aí é um exemplo de digital, né? Porque você comprou na loja física o produto e você vai terminar a experiência na sua casa por meio de uma aula virtual. Então, assim, é uma das formas, né, que eu posso dizer assim, desse conceito. E não deixar de gerar experiência, né? Uhum. Porque hoje a pandemia ensinou um ponto, acho que trouxe uma lição para muita gente, de receber as pessoas em menor quantidade na sua casa, vai te trazer um aconchego maior, vai te trazer um sentimento de estou aqui, estou recebendo um grupo pequeno de amigos, vou fazer uma receita e eu vou utilizar, eu vou me remeter à marca que me trouxe isso. Ou seja, eu trouxe para minha casa, eu gerei uma experiência ali com um grupo fechado de pessoas. Muitas vezes aquelas pessoas vão perguntar: ai, que delícia, quem sugeriu esse rótulo? Quem me sugeriu esse rótulo foi a rede X. Ou seja, eu vou remeter à marca e vou ter uma afinidade afetiva com aquela marca que me trouxe experiências memoráveis, né? Que me trouxe lembranças. Sim, e consequentemente você vai ser um influenciador daquela marca, né? Porque você vai falar para os seus amigos que você convidou, opa, eu comprei, fiz isso por conta dessa marca, olha, aí o amigo vai se interessar e a coisa vai se multiplicando, né? E não necessariamente você precisa ser o digital influencer que tenha lá Isso. 1 milhão de seguidores. Você, às vezes, é um micro influenciador e que vai gerar um potencial de venda com base na sua experiência. Ou seja, cada vez mais você vai conseguir ter embaixadores da sua marca pela experiência que você gera para o consumidor na ponta, né? Para o final. Então, gerar a experiência no final ali da linha de consumo vai te fazer naturalmente se tornar referência e automaticamente ganhar um embaixador da marca de forma natural, o que é o melhor tipo de propaganda, né? Sim, de forma orgânica e espontânea. Exatamente. Perfeito. Então, a lição de casa é trabalhar melhor com os dados, proporcionar melhor experiência para o cliente, fazer com que o cliente se sinta único e, consequentemente, o cliente, o consumidor final, vai se tornar o embaixador da sua marca, vai divulgar de forma gratuita a sua marca por onde quer que ele vá. E não esquecer de olhar e ouvir a ponta. A gente precisa ouvir quem está no dia a dia do consumo. A gente precisa ouvir o time que faz o merchandising, ouvir o time que faz o processo de reposição, além de ouvir as críticas, sejam elas construtivas ou negativas, ou destrutivas em alguns casos, que chegam através do saque, ou dos Fale Conoscos, ou de qualquer outro meio de comunicação, e que te traga insight que às vezes não é agradável de ouvir, mas que se você souber trabalhar essa informação que você trouxe, você remete aquilo para aquele cliente que lembrou de... Se ele lembrou de falar alguma coisa sobre você, é porque ele te considera de alguma forma. Trabalha esse dado, faz esse dado voltar para você de alguma forma positiva. Sem dúvida, porque o resultado vai ser super importante, né? Todo mundo vai sair ganhando, vai fidelizar ainda mais o cliente e as ações vão ficar muito mais positivas, muito mais acertadas no final das contas. Com certeza, gerar sinergia, né? É isso. Sinergia é a palavra. Perfeito, Júlio. Muito obrigada pela conversa, foi bastante enriquecedora. Certeza aqui que o público que está assistindo a gente vai gostar bastante. E espero que a gente se fale aí nos próximos meses aí de outros assuntos relacionados ao varejo. Muito obrigada. Obrigado você, Nath. Um grande abraço e um prazer falar com o canal sempre. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima.